2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje nos reunimos para refletir sobre uma das declarações mais poderosas e inspiradoras das Escrituras. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo, ao final de sua vida, escreve com convicção: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Estas palavras não são apenas um testemunho pessoal de Paulo, mas um chamado para todos nós, que seguimos a Cristo, a vivermos com propósito, perseverança e fidelidade. Vamos nos aprofundar neste versículo e extrair lições que transformarão nossa caminhada cristã. Combati o bom combate. Paulo inicia sua declaração com a frase: combati o bom combate. Aqui, ele usa a imagem de uma batalha, uma luta, para descrever a vida cristã. Mas não é qualquer combate, é o bom combate. Isso nos lembra que, como seguidores de Cristo, estamos engajados em uma guerra espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12 nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O combate que Paulo enfrentou não foi fácil. Ele enfrentou perseguições, prisões, açoites, naufrágios, fome e frio. No entanto, ele perseverou porque sabia que estava lutando pela causa de Cristo. E nós, estamos dispostos a lutar o bom combate. Muitas vezes, queremos uma vida cristã confortável, sem desafios ou dificuldades. Mas a verdade é que a fé genuína é testada no campo de batalha. É nas lutas que nossa fé é refinada e fortalecida. Combater o bom combate significa permanecer firme na verdade, mesmo quando o mundo nos pressiona a abandoná-la. Significa defender o Evangelho, mesmo quando somos ridicularizados ou rejeitados. Significa resistir ao pecado e às tentações, mesmo quando parecem atraentes. Paulo nos desafia a não desistir, a não recuar, mas a lutar com bravura, sabendo que nossa vitória está em Cristo. Acabei a carreira. A segunda parte do versículo diz: acabei a carreira. Aqui, Paulo usa a imagem de uma corrida. A vida cristã não é uma maratona. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, somos exortados a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo não apenas começou a corrida, mas ele a terminou. Ele completou o percurso que Deus havia traçado para ele. Quantas vezes começamos algo com entusiasmo, mas desistimos no meio do caminho? Quantas vezes nos deixamos levar pelo cansaço, pelas dificuldades ou pelas distrações? Paulo nos ensina que a chave para terminar a carreira é a perseverança. Ele enfrentou inúmeros obstáculos, mas nunca desistiu. Ele manteve os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Acabar a carreira também implica em viver com propósito. Paulo sabia que sua vida tinha um objetivo maior: glorificar a Deus e proclamar o Evangelho. Ele não se deixou levar por vaidades ou ambições terrenas. Ele correu com determinação, sabendo que, no final, o prêmio que o aguardava era a coroa da justiça. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. E nós, estamos correndo com propósito. Estamos vivendo para algo maior do que nós mesmos. Guardei a fé. Por fim, Paulo declara: guardei a fé. Esta é talvez a afirmação mais profunda de todas. Guardar a fé significa manter-se fiel ao Evangelho, mesmo diante das adversidades. Significa não se desviar da verdade, não se deixar corromper pelos falsos ensinamentos ou pelas seduções do mundo. Paulo enfrentou hereges, falsos mestres e até mesmo oposição dentro da igreja, mas ele permaneceu firme na fé. Guardar a fé também implica em proteger o depósito que nos foi confiado. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, Paulo exorta Timóteo a guardar o depósito que lhe foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência. Nós, como crentes, temos a responsabilidade de preservar a integridade do Evangelho e transmiti-lo às próximas gerações. Mas guardar a fé não é apenas uma questão de doutrina. É também uma questão de prática. Tiago capítulo 2, versículo 17 nos lembra que a fé, se não tiver obras,
é morta em si mesma. Nossa fé deve ser vivida no dia a dia, em nossas ações, em nosso amor ao próximo, em nossa busca pela justiça e pela santidade. Paulo guardou a fé não apenas em suas palavras, mas em sua vida. Um legado de fidelidade. Ao olharmos para 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, vemos um resumo da vida de Paulo, uma vida de luta, de perseverança e de fidelidade. Ele combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. E agora, ele nos desafia a fazer o mesmo. Irmãos, a vida cristã não é um passeio no parque. É uma batalha, uma corrida, uma jornada que exige dedicação, sacrifício e compromisso. Mas, assim como Paulo, podemos confiar que, no final, o Senhor nos recompensará. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, Paulo diz: Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, que possamos, como Paulo, viver de tal forma que, ao final de nossas vidas, possamos dizer com convicção: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que nossa jornada seja marcada pela coragem de lutar, pela perseverança de correr e pela fidelidade de guardar a fé. E que, no final, possamos receber a coroa da justiça, não por nossos méritos, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para vivermos essa jornada com integridade e paixão. Amém. Esperamos que esta mensagem traga conforto para o seu coração. Compartilhe com quem você ama. Não se esqueça de que Deus tem um propósito na tua vida e na vida daqueles que você ama. E que Deus abençoe você e a sua família. Amém.